Eu vou conversar com o José Mário Dias. Já conversei com o Coronel Linhares, esteve aqui também. Com o promotor da vara criminal, esteve aqui também, Dr. Romero, sobre presídios, sobre tornozeleira eletrônica e dentre outros assuntos. Mas eu estou trazendo um especialista no assunto, José Mário Dias, para falarmos sobre segurança pública, que é um caso em voga que está acontecendo, José Mário, aqui no Estado. Alguns acham do investimento fantástico que o governo fez. Outros acham que não foi nem tanto. Qual a avaliação que podemos fazer no momento sobre segurança pública? Seja bem-vindo ao Rota 190. Boa tarde. Carlos, boa tarde. E também uma boa tarde ao telespectador. Carlos, e um abraço também, quero mandar aqui para o meu querido irmão Romero, doutor Romero, um abraço para você, Romero, e para o Linhares também, que hoje é o comandante regional aqui do SPI. Um abraço também para os nossos comandantes, que antes de falar em segurança, eu quero dizer que o Mossoró tem muita sorte em seus comandantes. Nós temos o Major Henrique, que é um excelente homem, um excelente policial, e o nosso Andrelino, que parece estar afastado por problema de doença, mas quem está lá é o Delmedes, que também é pessoa de primeiríssima qualidade. Então, um abraço para todos vocês que fazem a segurança pública, o Coronel Costa da Guarda Municipal, né? É o secretário municipal de segurança, a todos vocês um abraço. Cara, o problema é o seguinte, né? A nossa segurança, quando se fala em segurança pública, a gente imagina logo polícia. Mas a segurança pública, ela não depende só da polícia. Depende de vários fatores. Vários fatores que, para se ter uma segurança pública, é necessário se ter. Em primeiro lugar, a comunhão, o entendimento entre polícia e sociedade, polícia e povo. A polícia é uma instituição nossa, então não há para que ter essas barreiras e como fosse assim uma inimizade, uma rivalidade de cidadão e de polícia. Até porque eu não acredito que o cidadão de bem, ele tem alguma coisa, alguma raiva, algum ódio e deseja algum mal às nossas polícias. De forma alguma. Eu não acredito nisso. Com questão do investimento, é notório que a governadora fez uns investimentos. Investimento, por exemplo, no Corpo de Bombeiro, que também faz parte da nossa segurança. Que era já para ter uma sede própria também. Já era para ter uma sede própria, mas ela fez um investimento. Ela botou o Corpo de Bombeiro em Açu, botou um Corpo de Bombeiro em Apodi, porque todas as situações precisavam deslocar uma viatura do Corpo de Bombeiro aqui para atender uma ocorrência de Angicos, por exemplo, né? Para atender uma ocorrência ali para a região de Marizal, minha cidade. Então, ela fez isso. Ela criou também outros postos, outros ITEPs, né? Foi criado ITEP também em outra região, que é uma coisa por demais necessária. Outras sedes do ITEP. Outras sedes do ITEP, que também é importante porque acontecia um homicídio em Marizal, e teria de sair aqui uma viatura aqui do ITEP, quando terminasse as ocorrências, porque não era só uma ocorrência, geralmente o cara morria de manhã, o ITEP chegava já no final da tarde. Então, isso foi uma coisa que notória de grande revalia para a nossa sociedade, grande importância para a comunidade. Outra coisa foi investimento em viaturas. Em viaturas, se nota as viaturas, quando se diz assim, não, comprou 10 viaturas e locou 20. Eu sou muito mais a favor, cara, você locar um carro para a polícia. Por quê? Porque a manutenção é muito cara. E quando você faz uma locadora, ela é responsável por toda essa manutenção. O carro quebra, ela só faz substituir. E quando eles compram, você vai nos pátios dos batalhões, que você vê lá os carros tombados, como eles chamam, lá nas viaturas, os carros quebrados por falta de uma caixa de marcha, por falta do motor de arranco. Besteira, às vezes, né? Mas como a quantidade é muito grande, se torna muito caro para o Estado. Então, ela fez uns investimentos. Mas ela pecou, Carlos, numa coisa. Ela não fez um investimento no homem. Ela deveria ter mais investido no homem. O chamado material humano. Humano. Não foi feito, o material humano foi esquecido. Esquecido. O material humano não é apenas você fazer concurso, que foi feito, concurso.
Mas ela tem... Que, inclusive, batendo com o seu pensamento, o seu raciocínio, doutor Romero disse aqui, falta, inclusive, um acompanhamento psicológico com os policiais. Psicológico. E, Carlos, eu digo aqui ao Rio Grande do Norte, um dos maiores projetos que tem dentro da polícia, dentro da Secretaria de Segurança, que chama-se o CIASP, Centro de Apoio Social ao Policial. Eu fui criador dele. Eu fui o primeiro coordenador. Eu defendi esse projeto num congresso de medicina da saúde da polícia, num congresso internacional. Eu e o major, que na época era major, que hoje coronel, que era o subcomandante da polícia, o Sário, que é psicólogo. Nós fomos lá, nós tínhamos a sede desse ASP, que tratava de todos os batalhões do Rio Grande do Norte, tinha um membro do CIASP para cuidar justamente nessa questão do fator psicológico, fator social e toda da doença mental do policial do Rio Grande do Norte. Então, ela investiu muito, ela fez um investimento, mas, na verdade, ela investiu apenas... Então, para você, José Mário, como especialista no assunto, o principal investimento seria o ser humano? Seria o ser humano, porque a viatura não trabalha só, a arma não trabalha só, o helicóptero não funciona só. Tudo dentro desses órgãos, desses objetos, tem de ter um ser humano. E o ser humano ele tem de estar preparado. Não é fácil. Não é fácil o serviço de polícia. Não é fácil você ser um policial. Não é fácil ser um policial, principalmente hoje, cara. Principalmente hoje, cara. É muito difícil você ser policial. Porque existem muitas barreiras, muitas fiscalizações, muitas perseguições, onde o policial não pode realmente assumir a função dele. Tem deputados aí, tem questionamentos que se dizem. A polícia só pode atirar depois de ser atingido. Como é que pode? Como é que você tem um pensamento desse? De uma polícia só poder reagir, usar a força, porque a polícia representa o Estado. Aí se o policial morrer antes? Morrer antes, não tem problema nenhum. Nem os direitos humanos... O que é que esse deputado vai dizer? Nem os direitos humanos vai fazer nenhuma solidariedade, não. Mas se em confronto, como uma constância, um confronto entre policiais e bandidos, entre policiais e facções, se você atirar e atingir um bandido, menos sendo tornozelado, menos sendo foragido da polícia, você vai responder. E o policial, dessa forma, ele já sai do quartel temeroso, receoso, cuidadoso, com medo. Raramente você tem um policial que ele diz assim, eu vou resolver o problema, dê o que der. Mas a maioria, tudo vira moita. Sabe o que é moita na polícia? É aquele soldado que vê tudo, sabe de tudo e não faz nada. Porque não pode fazer. Porque não lhe dão um apoio. Porque ele sabe que se ele fizer, o Estado vai dar as costas a ele. E ele tem receio de morrer. E tem receio de morrer. Você está entendendo? Porque o Estado... Eu fui policial. O Estado é muito bom quando ele está precisando de você. Mas quando você faz qualquer coisa, todos lhe dão nas costas. Tem tantos aí que em operações militares, numa operação, numa missão, acontece um sinistro, uma coisa, e eles estão respondendo aí sem ninguém do lado dele. Sem ninguém do lado dele. Então fica difícil fazer segurança. E outra coisa que é muito interessante, cara, nós estamos aqui em pleno início de carnaval, podemos dizer assim. Quantas pessoas aqui em Mossoró não irão deixar suas casas, vão trancar suas casas e vão para a praia, vão para o litoral, seja ele qual for. Aí é um fator que é importante a gente explicar para a sociedade. Segurança subjetiva. Feche sua casa direito, bote câmera, bota uma pessoa para ficar olhando sua casa, vigilando, porque não, quando você chegar, está arrombado. Está faltando televisão, está faltando um bocado de coisa na sua casa, e você vai botar a culpa em quem? Ah, não tem polícia. Você fez a sua parte para que a polícia pudesse trabalhar? Não é isso? Que eu acho hoje que a polícia já chega rápido no local. Chega muito rápido. A polícia, nós temos aqui em Mossoró, aqui, tem de parabenizar, cara, nós temos aqui
policiais de alto nível, responsável, competente, assim, e pronto para assumir qualquer missão. O próprio comandante do 2º Batalhão, Major Henrique, ele disse aqui que a polícia hoje, as viaturas são monitoradas e através até mesmo da casa dele, ele já manda aquela viatura chegar naquele local. Exatamente. Tudo já chega naquele tudo local organizado. O mais rápido possível. O mais rápido, a viatura mais próxima chega. Então, nós temos de ter esse zelo, esse cuidado. Você falou ali uma pergunta ali que foi interessante, que eu vou já adiantar aqui. Sistema prisional. Eu fui diretor de 4 presídios. Mas a dificuldade era grande para mim, era pior ser diretor naquela época. Não, naquela época era bom, não tinha tinha tudo no mundo, meu amigo, só não tinha o registro. Só não era obrigatório no presídio você chegar e dizer, eu faço parte de uma facção X, facção B, só não tinha isso. Inclusive, você foi diretor de presídio de 3 elementos de alta periculosidade, saudosa memória, Naldinho do Mereto, lá no final... No final do reinado de Paulo Queixada. De Paulo Queixada. De Paulo Queixada. Mas esse pessoal tudo existia. Que matavam gente dentro do presídio. Mas você sabe onde eu tive mais dificuldade? Foi aqui, em Mossoró, por incrível que pareça. Do que no Caldeirão do Diabo? Do que no Caldeirão. E em Pau do Céu. Aqui era mais difícil? Difícil que é o Caçuz. Com os de alta periculosidade? Que é o Caçuz, eu vou dizer por quê. E vou dizer porque hoje é mais fácil ser diretor. Naquela época, Carlos, aqui na PAN, eu tinha, por exemplo, ali 120 homens presos. Mas eu tinha 80 soltos do meu lado. Porque o semiaberto não tinha esse negócio de tornozeleira, não. Você permanecia lá no presídio, você era solto lá. Quem lhe permanecia na cadeia... Era uma cerca de 4 arames no chão. Você permanecia. Então, você tinha que fiscalizar à noite, toda hora, porque muitas vezes eles saíam, vinham fazer parada aqui e voltavam de madrugada. Nós não tínhamos agente penitenciário. Era só a Polícia Militar ali no corpo da guarda e na guarita. Então, era muito mais difícil. Hoje você chega ali, hoje eu fui ali e vi... Assim, até me emocionei em ver o pavilhão novo da Penitenciária Mário Negócio. A Penitenciária Mário Negócio é outro presídio, é outra situação. Tudo fechado, monitorizado, câmara por tudo quanto é canto, hora para abrir cela, hora para... Diferente demais. E eu? Na sua que época, tinha 80 presos do meu lado. Na sua época, já que você tocou no assunto, na sua época... Tinha muitas fugas? Rapaz, pela precariedade, eu achava pouquíssima demais a fuga. Pouquíssima demais a fuga, sabe? Porque Porque tinha menos homens na segurança, muitos presos. Muitos presos. E menos homens. Menos homens. Porque a Mário Negócio ali, ela foi criada ali, que era um complexo agrícola, né? Ela foi criada com essa finalidade de você aproveitar e botar o preso para trabalhar. E muitos presos ali trabalhavam. Mas aí não era bem remunerado, mas era remunerado com a remissão de pena. Porque se tivesse 10 pés de acerola, eu botava um preso para chorar cada um. Cada um pé um preso. Por que isso? Para ele ter a obrigação dele. Você está entendendo como era? Então era muito mais difícil. Hoje, o cara é tornozelado. Quem vai para o presídio, você tranca, está fechado. Isso aí você tem apenas só de fiscalizar, acompanhar. Mas o cara que era solto no regime semiaberto, eu estava do meu lado, eu ia fazer uma chamada, eu no meio de 80 penados, era mais... Você tinha de ter mais sangue no olho. Parecia vestibular. Né? Vestibular. Carlos Cavalcante. Pronto. Olhava, tá aí não. Tá não. Paraíba, tá. Tá. Era desse jeito. E hoje não. Hoje você entra no presídio, você não vê um preso, a não ser aqueles que têm uma função ali administrativa, que são raríssimos, muito poucos. Você está entendendo? E o resto é tudo trancado. E você vê a situação da sociedade, aí piorou.
O povo piorou. Por que que piorou? Piorou porque o povo está tudo na rua. Porque esses tornozelados, se esse... Você diz o povo, os presos, ou não? A população. A população. A população piorou para a população. Piorou para a população. Porque, enquanto eles estavam lá, pelo menos em tese, estavam... Deixa eu ver, você como especialista em segurança, quer dizer que você é contra a tornozeleira eletrônica? Não, a tornozeleira eletrônica, eu vou dizer assim, o meu pensamento. O que foi que aconteceu com essa tornozeleira eletrônica? Eu acho que o governo quis fazer economia. Ele quis fazer economia. Esse negócio de superlotação, você está entendendo como é? Superlotação, é só criar mais presídio. Sim, a economia entra logo na alimentação, né? Na alimentação... Porque dizem, você, o senhor que foi diretor de presídio, hoje estimula-se que chega a quase R$2.000 um preso. Um preso. Mensal. Eu acho que é muito mais do que isso. Não, eu botei 2.000, você está dizendo que é muito mais. Então, eu não sabia, e fiquei sabendo agora, que há esse objetivo também da tornozeleira eletrônica. Não só desafogar as celas, mas também economizar na alimentação desses presos. Naquela época, se você pegasse os mandados de segurança e os fugitivos, né? E os caras que estão em fuga, como se diz, se prendesse todo mundo, não tinha onde colocar. Você imagine hoje, se você pegar todo tornozelado do Rio Grande do Norte e destinar ele a uma penitenciária. Não vai ter onde colocar. E o valor da alimentação, do vestuário, da assistência médica, do medicamento, das audiências, das escoltas. Você faça uma análise aí, Carlos Cavalcante, o que seria a quantidade, como seria para o Estado numa situação dessa. Ora, nós estamos nessa situação de tornozeleira eletrônica. Está aí, no blog aí, vi agora no blog de Natal, que nós podemos passar novamente pelo que passamos no ano passado. Está faltando tornozeleira. Uma empresa que fornece diz foi falta de pagamento, e outra que fornece diz que foi uma falta de imposto que está preso lá na Receita Federal, as tornozeleiras. Em São Paulo, no aeroporto de Confins. De Confins. Então, o que é que acontece? O que é que acontece? Desculpe, Congonhas. O que é que acontece? Aí esse povo vai para a rua, em pleno carnaval, sem tornozeleira. E outra coisa que acontecia, que era muito interessante. No período de carnaval, quem estava trabalhando... Porque lá é o seguinte... Que é uma quantidade pequena, pelo que eu li também, 500 tornozeleiras. Mas você imagina... 500 estão apreendidas por falta de documentação. Agora, eles alegaram que não era documentação. Alegaram que era a greve, né, do pessoal da Receita, lá em São Paulo. Sim, exatamente. Agora você vê o seguinte, 500. Aí você bota 500 com mais quantos? 2.000, 3.000, que já estão soltos na rua. Você bota esse pessoal tá tudo na rua. E esse pessoal não é obediente. Raríssimas pessoas acompanham, raríssimas pessoas, raríssimo preso. Existe preso que eu digo obediente no sentido de cumprir as normas. Pouquíssimas eles cumprem as normas. Você acredita, desculpe, o senhor acredita, Zé Mário, o senhor acredita em ressocialização? Acredito. Estão vários ex-presos meus, que talvez estejam me escutando, que hoje são cidadãos de bem. São comerciantes, são pessoas que casaram, estão dando conta de sua vida. O problema da reincidência... Que não se envolveu mais na criminalidade. Que não se envolveu mais. O problema que eu acho da reincidência, que os órgãos... Que foi o que disse aqui, segundo ele, doutor Romero Marinho, falta ainda um investimento do governo do Estado. Mas aí, cara, o problema da reincidência é quase assim, ele leva aquela questão da criminalidade, da morte. Sabe, desses crimes de morte violenta que estão acontecendo. Eu vou fazer aqui um comparativo. Eu lhe compro essa caneta. Eu lhe compro um X. Certo? Fiado. Para me vender. Isso aqui é uma coisa ilegal. Ilegal. Fosse droga, por exemplo. Isso aqui é droga. Eu compro a você. E saio para vender. A polícia me pega.
a mercadoria é apreendida. Ninguém vai devolver a mercadoria. Mas eu vou querer receber de você. Mas vai querer devolver de você. Então você passa, você vai ser condenado. Como quem diz, otário, eu não tenho culpa Não de tenho você não. ter caído, E não. quando você vai vender, ele já sabe que a responsabilidade é sua. Então você vai para a prisão. Você passa lá 2, 3, 4, 5, 6 anos, mas quando você sair, a dívida está lá. E aí eu posso morrer. Eu posso morrer ou voltar ao crime para poder pagar. Isso é um ponto bem... Essa questão do desemprego. Desemprego, então, quer dizer que todo mundo que não está empregado tem de virar bandido? Porque senão eu sou bandido, eu vendo isso porque procurei um emprego e não achei. Eu acho essa tese, não encontrei, ninguém me deu oportunidade. Existe falta de oportunidade, mas para todo mundo. Como era, Zé Mário, é uma curiosidade que eu tenho, e o meu telespectador, de quem eu quero um bem tremendo, quando eu falei que você viria, pediu até para fazer essa pergunta a Zé Mário. Como era o relacionamento Zé Mário com Paulo Queixada, Naltinho do Meredo e outros? Interessante, Carlos. Em cadeia, o cara, quanto mais perigoso, mais educado. Oxe. É. Ele respeita, ele respeita a sua presença, ele é positivo quando você chega, chama ele para qualquer coisa, ele é positivo, ele conta a história. Não seria para atrair, amenizar a situação? Não, é porque eles têm... Seria uma tática? É porque eles têm uma liderança, certo? Eles têm a liderança e eles determinam o que façam. Eles determinam. Carlos, é óbvio que se eu tenho 100 anos de prisão, tenho 10 processos para responder ainda. Aí chega um cara de pensão alimentícia, que eu acho uma baita de uma covardia, quando chega uma pensão da alimentícia e naquela época se colocava junto com preso de alta periculosidade, que eu nunca coloquei, sempre deixava ele isolado, ali a parte administrativa ali, tinha um canto ali para eles ficarem, nunca coloquei. Mas você colocar, por exemplo, o cara que não tem nenhuma reincidência, apesar que a lei das execuções penais, ela exige essa classificação. É necessário você ter essa triagem, uma triagem para você conhecer o perfil do apenado. Mas o que eu sei hoje, que essa parte da lei das execuções penais, ela é extinta nos presídios. Porque a pergunta que faz no presídio, quando um preso chega, é que diz assim, você é faccionado? Que facção você pertence? Aí o cara diz, não, eu sou tal facção. Diz, não, então é no pavilhão X. Sou tal facção, pavilhão Z. Não sou facção nenhuma. Diz, mas mora onde? Qual é seu bairro? Bairro X. Ah, quem predomina lá é a facção tal, então é melhor sair para lá. Você está entendendo? Então são essas coisas que enfraquecem o Estado, enfraquece a Polícia Penal, que é outro povo que está sofrendo perseguições grandes. Está aí a Vilma, que é a presidente do sindicato, ela sempre está nos dizendo aí que a perseguição é grande do PP, do policial penal, que não pode fazer nada, é com as mãos algemadas, com medo de trabalhar, com medo de um processo, com medo de uma denúncia, com medo dos direitos humanos, com medo da pastoral carcerária, e que esse pessoal deveria sentar numa mesa e ver o que seria melhor para a pastoral carcerária, para os direitos humanos, para a polícia e para a sociedade. Está faltando esse diálogo, eu acho. Que cada um quer atuar, cada um quer fazer, cada um quer aparecer, e quem é prejudicado? A sociedade. Quem é prejudicado? O policial, que não pode exercer verdadeiramente a sua função. Se eu sou a força do Estado, que eu represento o Estado, e o cara está numa atitude ilícita, e eu não poder usar a força, porque existe uma questão de uma proporcionalidade, sabe, Carlos? Então é muito complicado. Eu espero que as leis, os nossos representantes, que é muito importante o seu representante, veja o que ele faz, o representante do deputado federal, porque se a lei é branda, a culpa não é do juiz. Se é benevolente, a culpa não é do promotor. A culpa é daquele que você elegeu, que está construindo
redigindo e fazendo as leis para que seja aplicada nesse país. Zé Mário, passou rápido o tempo, amigo. Nós íamos conversar mais tempo aqui, mas não vai faltar oportunidade, não. Você vai voltar ao programa, porque tem muitas perguntas que eu deixei de fazer e eu quero você aqui do meu lado para responder. Obrigado, Zé Mário. Só um abraço aí aos telespectadores, dizer que é uma honra, é uma coisa que eu gosto de conversar, é segurança pública, eu gosto muito de ler, de escutar, de ver a questão da segurança pública e torço para que os nossos governantes ele dê valor mais à polícia. Reconheça o valor da polícia. Sociedade, a polícia é uma instituição nossa. É uma instituição nossa. Então é preciso que a gente cuide e que zele e que dê todo apoio a nossas polícias para que tenhamos, né, apareça verdadeiramente o bem comum. E o senhor, como advogado que é também, e dos bons, o próximo tema, já vou antecipar para o telespectador. Próximo tema, audiência de custódia. Fica para o próximo programa. Tenham todos excelente carnaval para todos. Para o senhor também, excelente carnaval para você e toda a sua família. Fica aqui o nosso abraço. Se for beber, não dirija. Se for dirigir, não beba. Leva a documentação do seu veículo, porque a Polícia Rodoviária Federal está numa operação carnavalesca grande. Desejo a todos feliz carnaval. Um abraço, Zé Mário. Um abraço a todos. Paraíba está perguntando. João Goela está lá comendo abraço, demais. Rapaz, estou sentindo a falta do... No próximo programa vamos trazer João ele Goela. aqui, porque ele também é um mérito conhecedor da nossa segurança pública. Inclusive foi preso 32 vezes, né? Foi preso, Aí né? deve conhecer muito bem. 32 vezes. E uma vez botaram ele na viatura, ele botou o policial e o outro preso para fora. Ele disse, aqui eu não vou não, tá fedendo demais. Um abraço a todos, até o próximo programa.